Pessoal, muito bem-vindo à segunda temporada do Vale das Startups, o programa da TV Tati que traz tudo sobre o universo das startups para vocês. Nessa segunda temporada, que está incrível, nós vamos trazer exemplos de startups nas diversas fases que já explicamos lá na primeira temporada. E hoje nós vamos falar sobre as fintechs, né, Bruna? Samuel, as fintechs, elas estão disruptivas, totalmente inovadoras agora nesse setor. Porque muito tempo os bancos eles foram os grandes centralizadores no setor financeiro. E agora as startups estão inserindo inovação com a tecnologia e trazendo facilidade. Hoje as fintechs representam o terceiro maior setor no Brasil. Então vamos ver um pouquinho hoje, no programa de hoje, a parte prática. Vamos trazer algumas fintechs para cá. E essas fintechs, pessoal, elas vão fazer um pitch e depois nós vamos fazer um bate-bola, que é um perguntas e respostas para tirar as dúvidas de vocês, né, Bruna? Mas antes, vamos explicar um pouquinho o que é pitch. O pitch é uma apresentação rápida, que tem que ser convincente, objetiva, porque o empreendedor tem poucos minutos para convencer as pessoas de que aquele negócio dele é bom. É uma apresentação do modelo de negócio. E a gente vai apresentar um exemplo prático hoje de uma startup real e no quadro A Hora do Pitch. E vamos começar com a startup Predify do Carlos. Olá, eu sou o Carlos Schmid, eu sou o fundador da Predify Smart Pricing, uma solução de precificação inteligente para pequenas e médias empresas. Segundo uma pesquisa da Harvard Business Review, 85% dos empreendedores não têm certeza se o preço do seu produto está certo. Pensando nisso, a Predify desenvolveu uma solução que utiliza inteligência artificial, machine learning, big data analytics, para desenvolver uma solução que melhore o processo de precificação dessas empresas, transformando esse processo para que ele seja cada vez mais simples, mais eficiente e muito mais inteligente. O nosso mercado são todas as pequenas e médias empresas do Brasil. O Brasil possui aproximadamente 6 milhões de pequenos estabelecimentos e a gente foca em empresas do varejo com um faturamento mensal de aproximadamente R$500 mil, o que nos dá um mercado potencial aí, anual de R$2 bilhões para a gente buscar. O nosso modelo de negócio é bem simples. Nós somos um SaaS, um software vendido como serviço, com assinaturas mensais a partir de R$ 59,90 por mês por usuário. Algumas das conquistas da Predify. Nós fomos acelerados pelo programa da Visa o ano passado, também somos parceiros do PayPal e uma startup certificada pela SAP. Mais recentemente, fomos os vencedores do programa estadual de aceleração de startups do Sebrae e agora fazemos parte do portfólio da Orgânica, uma das principais consultorias de crescimento e aceleração do país. E também, recentemente, nós fomos selecionados como uma das 10 melhores startups do varejo no país, pelo ranking da Open 100 Startups. Esse é o time da Predify, O Predify tem 1 ano e meio de vida e hoje já contamos com 8 pessoas no time e nas próximas semanas chegam mais 5 pessoas para compor todo esse time e desenvolver cada vez mais novas soluções para o varejo. E o nosso sonho é mudar o paradigma da precificação no país e assim criar um mercado mais justo, dinâmico, onde as tomadas de decisão no preço são sempre feitas baseadas em dados e não mais em achismo. E é isso aí, obrigado. Pessoal, e agora as perguntas e respostas no bate-bola da startup convidada de hoje, o Carlos da Predify, vai nos responder a primeira pergunta. A Predify foi acelerada aonde? Sim, nós já fomos acelerados 3 vezes, participamos do programa de aceleração da Visa em São Paulo, também participamos de um programa de aceleração com a SAP e aqui em Ribeirão Preto fomos acelerados pela Sevna no Supera Park. De todos os momentos que você passou, qual que você acha que é o seu maior desafio? O maior desafio de toda startup, com certeza, é desenvolver a cultura da startup. É muito comum as startups quererem copiar a cultura do Google, do Facebook, mas com certeza não se aplica no mundo real, vamos dizer assim. Então, o principal desafio que eu ainda enfrento hoje é, com certeza, desenvolver uma cultura para reter talentos e atrair novos talentos para a startup. Ô Carlos, e fala pra gente se a Predify está em que fase de rodada de investimento, se você quiser falar o valor ou não, fica à vontade. Conta pra gente como que funciona isso. Legal. A gente está preparando uma rodada de captação seed, a gente pretende captar aproximadamente R$1 milhão nessa rodada de captação, para em 2020 iniciar a nossa tração no mercado e já preparar uma série A, que a gente pretende captar cerca de 5 milhões no final de 2020 ou talvez início de 2021. Uma dica pílula para quem está começando, porque hoje quem está começando tem muito medo, fica muito sozinho, acha que também está errando, que não está fazendo certo, as coisas no início são muito difíceis, dá mais errado do que certo.
Qual dica que você dá para quem está começando hoje? Na Predify a gente tem uma filosofia, né, bem clara de people first, né? Então as pessoas acima de tudo, pessoas primeiro. Então acho que essa é a principal dica, né? Aprenda a lidar com pessoas, porque elas são o principal recurso de uma startup e é de onde vêm ideias, vêm produtos novos, novas features, né? Então aprendam a lidar com pessoas, porque com certeza dali vai sair muita coisa boa. Vocês conheceram um pouco mais da Predify, mas antes a gente tem uma pergunta que o Samuel vai fazer de um telespectador. O Pedro mandou uma pergunta pra gente falando que ele gostaria muito de começar uma startup, mas não sabe por onde começar e nem que ideia. E aí, Carlos? É muito legal a gente poder aproveitar o ecossistema que a gente tem aqui, né? Ribeirão é um polo de startups bastante conhecido e tem muitos eventos e muitas pessoas que querem conversar sobre isso. Então, a primeira coisa é procure e converse com pessoas, né? Descubra uma dor, identifique uma dor no mercado, converse com pessoas, participe de eventos e com certeza dali você vai ter muita ideia para desenvolver a sua startup. Se você tem alguma dúvida e quer mandar alguma pergunta, vai estar aqui embaixo para você enviar para a gente. E agora vamos conhecer mais uma startup, que é a VExpense com o Thiago. Olá, eu sou o Thiago Campas, sou CEO e cofundador do VExpenses. Normalmente, as empresas têm funcionários que trabalham fora da empresa. Então, eles têm aquelas notinhas de almoço, jantar, hospedagem, estacionamento para fazer a prestação de contas. Normalmente, como que funciona? Os funcionários vão acumulando cada uma das notinhas ao longo do mês, até que eles estejam no escritório, consigam escanear as notinhas e possam fazer a prestação de contas disso. Depois ainda tem que levar para alguém do financeiro, lançar tudo no sistema. Tudo isso é muito burocrático, perde-se muito tempo e dinheiro. Com o VExpenses, tudo funciona diferente. Sempre que o funcionário tiver uma notinha para fazer a prestação de contas, ele vai poder pegar o aplicativo do VExpenses, tirar uma simples foto e o próprio aplicativo já vai ler cada um dos dados da notinha, como valor, data, nome do estabelecimento. Depois disso, todas as políticas ainda são verificadas para saber se o funcionário realmente está gastando aquilo que ele poderia gastar. Em seguida, tudo é enviado para o aprovador, e ele pode fazer tudo pelo celular dele, não precisa estar fisicamente na empresa, e o VExpenses, por fim, ainda lança tudo no sistema financeiro da empresa, também de forma automática. Além disso, o VExpenses ele conta com uma tecnologia de inteligência artificial que reconhece duplicidade de notinhas, fraudes, que ajuda bastante na gestão. O VExpenses está presente em 20 estados do Brasil, em outros 5 países, e para dar uma referência, se a gente pegar todas as quilometragens que já foram reembolsadas pelo VExpenses, daria para ir, só no ano de 2019 até agora, 54 vezes para a Lua. O VExpenses é um aplicativo que ele pode ser baixado para teste na App Store e na Google Play, e qualquer um de vocês pode testar e ter essa experiência. Depois do pitch do Thiago contando para a gente sobre a VExpense, agora nós vamos fazer o nosso bate-bola, que são as perguntas e respostas sobre a startup. Thiago, conta pra gente qual foi o momento mais importante até agora na sua startup. Eu diria que foi quando a gente resolveu sair dos negócios que a gente realmente estava atuando. Então, cada um de nós trabalhava em uma empresa e a gente teve que tomar aquela decisão temida, né? Vamos sair de onde a gente está agora, vamos sair do certo e vamos trocar por um pouquinho mais de risco. Então, acho que todo mundo entrar de cabeça, os sócios iniciais entrarem de cabeça foi o momento mais importante. Tiago, o empreendedor, para criar uma startup, ele tem que adquirir diversos tipos de conhecimento. Qual tipo de conhecimento que você teve que adquirir que saiu completamente fora da sua área de formação? Eu diria que a questão do RH, né, relacionado à contratação, à criação de uma cultura, dos valores da empresa, de realmente trazer as pessoas que têm um fit cultural. Eu diria que isso é aquilo que a gente não aprende nos livros e que é uma das coisas mais importantes, se não a mais importante, para que a startup consiga prosperar. Legal. E falando em rodadas de investimento, captação, falando em como funciona a sua startup, por quantas rodadas vocês já passaram? Nós passamos por uma rodada de investimento, que ela foi dividida em 2 tranches, mas foi uma rodada de investimento que serviu basicamente para a gente investir nesse crescimento acelerado, principalmente em vendas e em marketing nesse primeiro momento. Um dos maiores desafios de uma startup, principalmente aquelas que estão começando, é adquirir os primeiros clientes. Que dica que você daria para quem está começando e precisa dos primeiros clientes? Olha, eu acho que cada vez mais as empresas estão abertas para receber ideias novas.
Então, o empreendedor, eu acho que ele tem portas abertas hoje para chegar numa empresa e falar, olha, estou com uma determinada ideia que provavelmente vai resolver um problema seu. Você não deixa eu fazer um piloto aí dentro, você fica X meses sem me pagar, depois você vira meu cliente. Então, eu acho que não só uma forma de conseguir novos clientes, mas também de realmente validar a ideia, se aquela ideia faz sentido, se aquela ideia vai para frente, se ela realmente tem público. Então, acho que você já consegue resolver 2 problemas ao mesmo tempo nesse tipo de abordagem. E aí tem uma pergunta do telespectador, que é o Luiz, e manda uma pergunta para o Thiago, que fala o seguinte: é preciso ter um sócio para ter uma startup? Olha, eu diria que o ideal é que sim, porque normalmente o empreendedor ele não tem todas aquelas características necessárias para o negócio prosperar. Então, vamos dizer, às vezes a pessoa tem um background mais de negócios, mais de vendas e talvez vai faltar para ela um pouco de TI. Seria interessante se ele pudesse ter alguém de TI junto com ele desde o começo dessa caminhada. E o inverso é verdadeiro. Então, eu acho que sim, faz muito bem para o negócio ter cabeças diferentes pensando num determinado caminho. Muito obrigado por ter falado tanta coisa importante aqui pra gente e ter apresentado sua empresa, viu? Eu que agradeço. Vocês conheceram um pouquinho mais da V-Expense com o Thiago e agora vamos para a próxima startup com o Daniel, a Biblu. Pessoal, agora voltando aqui com o fundador da Biblu, o Dani Abud. Eu sou suspeito para falar do Dani, primeiro que é muito legal vocês verem a cara por trás de um grande negócio. Quem aqui em Ribeirão nunca viu algum anúncio da Biblu ou quem não está cadastrado no aplicativo da Biblu, né, Dani? Muito obrigado pela sua presença. Agradeço, amor. Como eu falei, eu sou suspeito para falar do Dani, porque eu conheço ele há muito tempo, empreendedor nato, muito antes do termo startup virar denominação como na atualidade, né, Dani? E acho que cabe você contar um pouquinho dessa história para o pessoal. Vai ser um prazer. Primeiro, obrigado pelo convite, Samuel e Bruna. É uma trajetória de muito desafio, né? Esses dias até eu recebi uma imagem que mostra a realidade, a expectativa de quem vai começar a empreender e a realidade, né? O caminho é bem mais tortuoso, bem mais complexo, mas é muito prazeroso. E eu acho que hoje, antes de entrar na resposta à sua pergunta, as características mais importantes do empreendedor deixa de ser as competências técnicas e passam a ser as competências humanas e comportamentais, né? Que resistir aí os períodos difíceis, né? A gente teve no último ano um desafio bem grande na empresa e são situações como essa que selecionam esses empreendedores, que é o momento que faz o empreendedor continuar ou sair do plano de atuação. Então, as competências comportamentais desse empreendedor são fundamentais para que ele continue e chegue no seu objetivo final, né? Então, mais do que as competências técnicas, eu acho que o elemento comportamental, humano, são cada vez mais importantes para o empreendedor. Mas na nossa jornada foi muito interessante, a gente está quase 10 anos aí na estrada, né? Realmente a gente falava em empreendimento digital lá atrás, esse termo startup não era tão usual, mas a gente já fazia um pouco disso, né? E nesses 10 anos a gente conseguiu, entre os desafios, entre os erros e acertos, conquistar alguma importância no meio, entregar um valor através dos serviços e produtos que a gente desenvolve. E o Biblu tá numa jornada de crescimento novamente, né? Passamos por alguns desafios importantes no ano passado. Na próxima parte do vídeo eu pretendo explanar um pouco mais sobre isso. Mas é isso, acho que é um resumo aí da nossa história até aqui. Vamos continuar daqui a pouquinho esse bate-papo aqui com o Daniel Abud da Biblu e vamos chamar um rápido intervalo. Centro de Estudos Jurídicos Brasil Salomão apresenta Internacionalização de Startups, a visão do investidor anjo, com os debatedores Fernando Senise, do Brasil Salomão e Matiz Advocacia, e Maurício Calcopietro, da Red Angels Atlantic, e mediação de Marcelo Salomão. Dia 19 de agosto, às 10 horas, no auditório do escritório, na Avenida Presidente Kennedy, 1255. Informações e inscrições 3603-4487.
Daniel Abud, da Biblu, que é uma fintech que nasceu aqui em Ribeirão Preto, não é isso, Daniel? É isso mesmo, Bruna. A gente nasceu há aproximadamente 5 anos, era um outro modelo, né, que a gente tinha, e ao longo do tempo a gente foi aperfeiçoando esse modelo, mas o problema que a gente se propõe a resolver nunca mudou. A gente sabe que tem do lado a necessidade do varejo local, seja ele pequeno, médio, varejista, de atrair consumidor para sua loja, seja para fidelizar, para atrair um novo cliente, né? Seja fidelizar o cliente atual ou trazer um novo cliente. E para isso ele promociona produtos e serviços, né? Então essa é uma necessidade muito bem clara, que um problema que esse varejista tem, um desafio que ele tem. E por outro lado a gente tem o consumidor final, que é sensível a preço, sensível a desconto. E a gente sabia que a gente poderia, fruto de uma experiência, de outro negócio que a gente tinha tido no passado, que a gente conhecia muito bem essa indústria e sabia que poderia construir algo para resolver ou para conectar esses dois universos, né, de consumidor final e de estabelecimento comercial local. Foi para resolver esse problema e para dar uma solução, né, de conexão a esses dois universos que nasceu o Biblu. E o conceito da ferramenta foi um conceito novo, que não existia naquele momento, que é uma carteira de recompensa. Se falava em carteira de pagamento, se falava que o pagamento iria migrar para o digital, mas naquele momento a gente criou um conceito de carteira de recompensa, onde eu acumulava todo aquele benefício, aquelas recompensas que eu adquiria no meu consumo diário, num único lugar, e daquele lugar eu conseguiria resgatar em qualquer estabelecimento da rede. Foi um conceito novo. Não tinha o termo cashback que a gente costuma falar? A gente remunera no formato de cashback, mas o conceito de carteira de pagamento é algo que a gente desenvolveu, a gente criou. A gente pode falar que a gente criou esse conceito. Depois, para a forma da remuneração, a forma da recompensa, é o cashback, que é uma modalidade de recompensa que é antiga, né? Nasceu lá em 1984 nos Estados Unidos com um cartãozinho que o Chase Bank criou, e aí você faz um rebate na fatura da recompensa que você ganhava e cunhou esse termo, cashback, né? Então é um conceito antigo e que a gente contextualizou ele na nossa plataforma. A gente escolheu que a modalidade de recompensa que a gente daria não era desconto, não era pontos, seria o cashback. Então, a gente escolheu essa ferramenta. A partir daí, né, em 2016, quando a gente começou a operação em Ribeirão Preto, nós começamos uma operação com 4 pessoas. 2 anos depois, a gente tinha praticamente 900 pessoas, quase 1.000 pessoas no time. Então, foi uma expansão muito rápida. Essa foi a primeira parte da história. E depois tem uma parte da história que são os desafios e problemas que a gente vivenciou. Isso foi no ano passado, né? Em função do crescimento acelerado, a gente cometeu talvez alguns erros nesse processo, né? Na estruturação de capital, em outros aspectos da empresa, que nos levou a um problema financeiro e aí a gente conseguiu, graças a Deus, superar esses desafios. E no final, resumo da história toda, no final do ano passado, a gente vendeu o controle da operação para um grupo financeiro, né? E aí a gente conseguiu se estabilizar novamente, voltamos a crescer numa velocidade interessante, nos reestruturamos e agora voltamos a crescer, estamos fazendo uma expansão forte aí pelo Brasil e também de produtos. E é muito importante o relato que o Dani conta para a gente agora, porque todo mundo olha só, como ele falou no início da entrevista, aquela curva do sucesso retinho, bonitinho. E o Biblu é uma fintech que começou há pouco tempo atrás, teve um crescimento exponencial, ainda tem esse crescimento novamente, mas no meio do caminho, como qualquer outra empresa, o importante é deixar isso bem claro, não é porque é uma startup, não é porque é uma fintech, não é porque criou algo disruptivo que ela não vai enfrentar desafios, pelo contrário, ela pode enfrentar desafios ainda maiores.
E é muito importante ver o conhecimento, a capacidade das pessoas envolvidas, e o Dani é um grande líder nesse sentido, e soube lidar com essa dificuldade, encontrando uma saída, e hoje a empresa volta a crescer, volta a tomar um tamanho que teve. E eu queria que você quantificasse para as pessoas em casa que tamanho ela atingiu ou que tamanho que ela está, para entender que nasceu em Ribeirão e olha o quanto cresceu, mesmo enfrentando todos os desafios que qualquer empresa pode enfrentar. É muito legal essa questão dos desafios, né? No meio, a curva ela não é retilínea, ela não é constante, ela tem altos e baixos, né? E para qualquer um que queira entrar nesse universo de empreender, eu acho que tem muito da moda de querer ter a sua startup, isso pode ocultar essa beleza aí do termo e de tudo que aparenta ser quando você vê de fora, mas você precisa saber, quando vai entrar nesse caminho, dos grandes desafios dos grandes sacrifícios que você tem que fazer, né? É muito difícil, né, sabe, que a gente vem falando um pouco disso, de pessoas que tem muita gente que tem vontade de empreender, mas sempre envolve algum tipo de sacrifício, algum tipo de escolha, né? Então, muitas vezes a pessoa já tem uma função executiva, eu tenho que abrir mão disso, muitas vezes eu tenho que abrir mão do meu tempo em família, porque o caminho do empreendedorismo exige uma quantidade de dedicação de tempo muito grande, né? Você não tem finais de semana, principalmente quando você está no início do projeto, que você precisa pôr o ovo de pé, não é brincadeira, então quantidade de horas dedicadas, você abre mão de muitas coisas, né? Então a pessoa tem que quantificar bem e ter uma visão 360 graus do que de fato é empreender, né? Não é brincadeira. A hora que você vai para o mercado não perdoa, o mercado é o mercado e as regras de mercado são universais, vale para todo mundo. É muito difícil fazer um negócio dar certo, né? E é interessante que parece que a gente fala que tem muito desafio no começo, que o empreendedor tem que fazer tudo e tem que adquirir novos conhecimentos de áreas que ele nem imaginava ter, mas parece que esse desafio não para, não é? Sim. Parece que só vai aumentando as responsabilidades e esse desafio vai alterando, mudando algumas coisas, alguns elementos, mas ele continua. É sempre desafiador. Então, para empreender, tem que ser corajoso? Sem dúvida, acho que coragem é um elemento importante, né? Cada fase você tem desafios e necessidades de dominar uma ciência nova, um conhecimento novo. Então, cada momento, cada fase exige você superar um obstáculo diferente, né? Um outro elemento que eu não consegui te responder quantifica para a gente, tá? Assim, a gente não fala hoje valor, até porque hoje nós temos um acionista majoritário que tem o controle do negócio, mas assim, a empresa chegou a um patamar bastante relevante. Para vocês terem uma ideia, a gente foi eleito entre as 25 mais importantes startups do Brasil no ano de 2018, mesmo vivendo o momento de crise que a gente viveu. A gente, das 25, né, que a gente tem na lista as maiores empresas do Brasil de tecnologia, Nubank, Stone e outras empresas, o BeBlue é a 14ª colocada de 25, né? Sendo a mais nova das 25, a data de fundação da nossa empresa é a mais nova das 25, então, e a única de Ribeirão Preto, então a gente se orgulha do interior, né? A única do interior e de Ribeirão Preto, a gente se orgulha desse feito. Eu acho que a gente tem muito a se provar ainda, a gente tem um desafio muito grande agora de voltar a criar relevância, recuperar um pouco do que a gente perdeu. A gente está crescendo muito em novas cidades, né? Quantas cidades vocês estão hoje? São mais de 100 municípios e a gente tem uma velocidade de expansão relativamente importante. Então, a gente abre Quais estados que vocês estão? São 10 estados. No sul, com exceção do Rio Grande do Sul, a gente está abrindo agora, aí Sudeste inteiro, Centro-Oeste inteiro. São 10 estados no total. Então, é um pouco esse é um pouco da empresa. A gente tem em torno de 700 colaboradores, né, hoje. E a empresa cresce hoje num ritmo acelerado novamente.
é muito importante vocês poderem comparar, que a gente conta as histórias aqui no programa, começa assim, faz um investimento, faz uma rodada, lembra de todas aquelas técnicas que nós passamos nos programas anteriores, e hoje a gente traz aqui o Dani que viveu tudo isso, tem um tamanho grande de relevância para poder mostrar para vocês. A gente falou muito do comecinho lá na primeira temporada do programa, né, Bruna? Foi. Agora a gente traz o Dani aqui já num estágio super avançado, tá? A 14ª maior startup fintech de maior relevância e a única do interior, para poder mostrar para vocês que além daqueles desafios iniciais, existem os desafios quando se fica grande, vamos assim dizer, né, Dani? Só aumentam, né? A proporção é maior. E não que a gente considera que a gente esteja num grande patamar, né? Até obrigado pelas palavras aí de uma super empresa. Eu acho que a gente está num caminho, a gente tem, como eu disse, muita coisa para provar, a gente precisa melhorar a nossa eficiência, a gente precisa melhorar a nossa receita por colaborador, a gente tem uma porrada de coisa para melhorar, tem muita coisa que eu olho e falo, puta, está horrível ainda, tá péssimo, tem muita coisa que acho que a gente precisa melhorar produto pra caramba, a gente precisa afinar muitas coisas, né, no processo como um todo, estamos no caminho, mas eu acho que passamos por várias fases que hoje nos dá um pouco mais de maturidade, aquela fase do oba-oba que a gente tem muito, eu e meu sócio, a gente brinca na fase do startupeiro, né? Você já vira você já tem uma responsabilidade de negócio maior, você tem muita gente. Então, eu acho que a gente está vivendo um pouco dessa nova fase aí e aprendendo com tudo isso, né? E a gente tenta também estar sempre perto aí da comunidade para compartilhar as experiências, aprender e também compartilhar a nossa experiência com a turma do meio. Dani, acho que se a gente tivesse mais um programa inteiro, a gente ia, viu? Eu fico muito feliz, muito orgulhoso do Vale das Startups poder trazer alguém com tanta relevância como você aqui no programa, com tanto conteúdo. E você que está em casa agora pode conhecer o rosto por trás do Biblu. Não é só mais pagar com o Biblu, nem ver aquela propaganda na rua. O Dani está aqui e veio trazer com assim, trouxe muita verdade para vocês das coisas que envolvem um negócio de startup quando ele toma um tamanho grande. Obrigado, viu, Dani? Eu que agradeço. Obrigada pela presença. E agora nós vamos com um quadro com o Daniel da Online sobre dicas. Olá, meu nome é Daniel, sou da Online Comunicação, uma empresa especializada em branding, especializada em criar marcas fortes, né? Lá nascem muitas marcas na minha empresa e eu queria falar sobre isso com vocês hoje, sobre branding, essa palavra que está muito na moda, né? Muito em voga, assim como startup, mas muito importante. Porque o branding, que nada mais é do que uma gestão da marca da sua empresa. Quando a gente fala em marca, a gente fala em percepção de valor. A gente fala no que as pessoas estão achando da nossa empresa, como isso pode ser gerenciado em todos os pontos de contato, como sua marca está impactando. Por que é importante? Hoje em dia a tecnologia ela é copiável, o sistema é copiável, os processos são copiáveis, né? Então o diferencial aí fica sendo nesse mix de valores que você coloca junto da sua empresa. Esse ritual da marca que você vai criando. Então, eu vou dar algumas dicas rápidas que são as seguintes. Tentem não fugir da proposta de vocês. É muito comum ver empresas que começam com uma proposta, mas por alguma demanda de mercado, por alguma outra exigência, ou vê uma oportunidade e mudam, adaptam demais o DNA de vocês. Tá? Então, é muito importante esse foco. Segunda dica. Tentem analisar os pontos de contato da empresa de vocês, onde ela está sendo impactada, como ela está sendo percebida e se essa mensagem está sendo passada da mesma forma, igualmente para todos. Tá? E terceira e última dica, mostrem que a sua empresa está preparada a longo prazo. Né? Você não olha um Facebook, um Google e fala assim, bom, essa empresa pode fechar amanhã. Não, a imagem construída foi de uma imagem de uma empresa duradoura, sólida e concreta. Então, é muito importante que essa imagem transpareça. Em todos os pontos de contato, tenha essa noção de uma imagem de solidez que vocês estão passando. Tá bom? Essa é a dica de hoje. Obrigado.
Gostaram da dica? Acompanhe o programa Vale das Startups também na internet. A gente vai deixar aqui embaixo para você e até o próximo programa.